Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro em vídeo da nossa série aqui do nosso canal do Grupo de Estudos em Semiologia e Humanidades Médicas. Eu sou a professora Rilva e já venho há 2 semanas publicando aqui vídeos sobre síndromes digestivas. E nos últimos 5 vídeos exploramos diferentes síndromes relacionadas ao sistema digestivo, analisando suas manifestações e a importância do raciocínio semiológico na prática clínica. Então, hoje vamos dar continuidade a esse percurso, aprofundando o estudo sob o enfoque de hemorragia digestiva alta. Dentro das hemorragias digestivas, a divisão, digamos, tradicional entre hemorragia digestiva alta e baixa. Neste vídeo atual, vou destacar a hemorragia digestiva alta e destacando como a observação clínica atenta dos sinais e sintomas pode direcionar hipóteses diagnósticas, orientar a solicitação de exames complementares necessários e fundamentar as condutas clínicas. Então, o objetivo é reforçar para o estudante de semiologia médica e de outras categorias profissionais da área da saúde, a integração entre teoria e prática, estimulando o olhar crítico do futuro médico, do futuro profissional de saúde, para reconhecer padrões clínicos e compreender a fisiopatologia que sustenta cada uma dessas síndromes. Vamos então avançar nesse aprendizado e examinar juntos mais aspectos da semiologia digestiva. Então, a hemorragia digestiva é um problema clínico muito importante do trato digestivo. Então, o sangue costuma aparecer nos vômitos e ou nas fezes, mas nem sempre é evidente. Mesmo quando a hemorragia ela se manifesta, se exterioriza pela presença de sangue nas fezes, essas fezes podem ter aparência bem diferente do que imaginamos como uma hemorragia, um sangue vivo, vermelho vivo. As fezes podem ter uma aparência preta ou alcatroada, cor de piche. E esse sangramento pode variar de leve a grave e muitas vezes pode ser fatal. Então, a hemorragia digestiva, como eu disse, é um problema clínico relativamente comum, que frequentemente requer também a hospitalização do paciente. Então, a hemorragia digestiva pode variar em graus, desde uma hemorragia maciça, com risco de vida, até uma perda sanguínea crônica que vai se manifestando insidiosamente, de uma forma lenta. Então, a mortalidade geral pela hemorragia digestiva, quando é grave, é também muito importante, mas esse número, e geralmente tem uma prevalência de 8 a 10% de hemorragias digestivas graves, essa prevalência está diminuindo com o advento de técnicas diagnósticas avançadas e tratamentos médicos mais recentes. Então, muitos episódios de sangramento se resolvem até espontaneamente, mas ainda é fundamental que o local do sangramento seja determinado. Então, o diagnóstico exato pode prevenir a recorrência do sangramento e ajudar a tratar episódios futuros com mais eficácia. E, além disso, um diagnóstico preciso pode permitir que o paciente seja tratado adequadamente para uma condição subjacente, ou seja,
o diagnóstico etiológico, uma vez estabelecido, então essa causa subjacente, que é a etiologia, que causou a hemorragia digestiva, sendo identificada, a maior possibilidade, né, de uma melhor evolução clínica. Então, como aqui vou tratar especificamente de hemorragia digestiva alta, eu trouxe um caso clínico aqui, que é o sexto da nossa série, aqui de síndromes digestivas, a clínica, não é? A semiologia das síndromes digestivas. Então, aqui na identificação, temos um paciente de 58 anos, sexo masculino, pedreiro, aposentado, natural e residente em João Pessoa, Paraíba. Aqui nós temos a queixa principal, em que ele disse: estou vomitando sangue desde ontem à noite. Então, trata-se da manhã, não é, do dia seguinte ao início desse episódio de sangramento digestivo. Então, o paciente relata um episódio súbito de hemorragia sob a forma de hematêmese, uma hemorragia volumosa, ou seja, vômitos em grande quantidade de sangue vivo com coágulos iniciados na noite anterior. Então, desde então, o paciente apresenta tontura, apresenta também palidez, cutânea mucosa e sensação de fraqueza. Ele refere evacuação também paralelamente, né? Refere também a evacuação escura e pastosa nesta manhã, ou seja, o paciente veio nesta manhã ao serviço de saúde e ele disse que ontem à noite começou o vômito com sangue vivo e hoje ele evacuou com fezes escuras e pastosas, que nós chamamos de melena. Então, o paciente tem hematêmese e melena, de início súbito, um quadro agudo. Então, ele tem aqui, continuando, ele tem história prévia de dor epigástrica em queimação há anos, e ele piora em jejum dessa dor e melhora após a alimentação. Ele faz uso de anti-inflamatórios não esteroides de forma irregular para um quadro de dor lombar crônica. Nega etilismo, mas ele foi já etilista, como coloco aqui, pesado, não é? Quer dizer, etilista não foi aqui definido de forma detalhada, mas um etilista pesado até os 45 anos. E hoje o paciente tem 58. Então, continuando aqui com os antecedentes pessoais, o paciente é hipertenso, faz uso de losartana, nega hepatopatias conhecidas, doenças hepáticas conhecidas, e também não tem antecedente de cirurgias. Nos antecedentes familiares, ele relata que o irmão morreu por cirrose hepática aos 60 anos e ao exame físico, o paciente ele se apresenta hipocorado, 3 cruzes para 4, sudoreico, consciente, mas letárgico, né, já com o nível de consciência rebaixado. O abdômen é flácido, doloroso discretamente no epigástrio, sem visceromegalias palpáveis, e ao toque retal tem presença de fezes endurecidas, aliás, pastosas, são fezes pastosas, escuras, com uma tonalidade alcatroada, né, como piche, com odor fétido intenso, que é característico de melena. Bem, então, vamos entender esse caso aqui. Então, o paciente apresenta o conjunto clássico de sinais e sintomas que definem a hemorragia digestiva alta. Ou seja, ele tem hematêmese, que é sangue vivo, vermelho, rutilante, em grande quantidade, e apresentou, cerca de 8 a 12 horas depois,
também melena, ou seja, fezes escuras, pastosas e de odor fétido. Além de que aqui no exame físico observamos já a ectoscopia sinais de hipovolemia aguda, hipotensão, né? Aqui também eu não, a pressão dele está 90 por 60 milímetros de mercúrio. Ele tem uma frequência cardíaca de 110, ou seja, ele está taquicárdico. Então, é um paciente que tem uma palidez cutânea mucosa, sudorese e tonturas. Né? Tonturas provavelmente por hipotensão postural. E aí temos um paciente com melena, hematêmese, aliás. Hematêmese e também melena. Hematêmese foi o sintoma inicial e depois algumas horas depois, ele apresentou melena. Então, essa é um quadro, não é, de hemorragia digestiva de início súbito, é uma hemorragia volumosa, com repercussão hemodinâmica. E o local provável? Bom, provavelmente é uma hemorragia digestiva alta, acima do ângulo de Treitz, ou seja, deve estar localizada essa origem da hemorragia no esôfago, ou no estômago, ou no duodeno, ou seja, está localizada até a papila de Vater, que é a hemorragia digestiva alta, ali acima do ângulo de Treitz. Bem, a gente pensa como principais hipóteses diagnósticas uma úlcera péptica gástrica ou duodenal sangrante, ou seja, ele tem um antecedente de dor epigástrica crônica e uso de anti-inflamatórios não esteroides. Ele pode também ter como etiologia varizes esofágicas, porque ele tem história de etilismo, além do antecedente familiar de cirrose. Outra hipótese para essa hipótese diagnóstica sindrômica de hemorragia digestiva alta seria a gastropatia erosiva hemorrágica pelo uso de anti-inflamatórios não esteroides, ou seja, a lesão aguda da mucosa gástrica. E menos comumente, outras possibilidades seriam a síndrome de Mallory-Weiss, né, que são lacerações que aparecem no esôfago após episódios repetidos de hemorragia sob a forma de hematêmese, e também poderia ser a neoplasia gástrica ou esofágica, mas essas hipóteses etiológicas são menos comuns. E aí tem também o que chamamos de sinais de alerta ou bandeiras vermelhas, que é a instabilidade hemodinâmica e a hemorragia volumosa que ele apresenta, e isso são sinais de gravidade. Bem, vamos pensar agora, aqui eu coloquei nesse slide, sangue vermelho seria a hematêmese, que está representada aqui nessa ilustração, e essa hemorragia também poderia ser em borra de café. Quando a hemorragia digestiva alta é menos volumosa, então, muitas vezes, esse sangue ele fica um pouco retido no estômago antes de ser eliminado por meio do vômito, e há tempo para que haja uma modificação química desse sangue, e ao invés de o paciente apresentar uma hemorragia sob a forma de sangue vivo, vermelho vivo, o sangue aparece como um vômito em borra de café, que é quando esse sangramento é em menor quantidade. Então, o sangue que é proveniente do trato digestivo alto, pode ser esôfago, pode ser estômago ou duodeno, ele é expelido pelo vômito, e essa hemorragia digestiva alta é essa perda sanguínea originada proximalmente ao ligamento de Treitz, que pode ser no estômago, no esôfago ou no duodeno, como já antecipei. Então, depende de um sangramento que está acima do ângulo de Treitz, ou seja, acima daquela flexura do ângulo duodeno jejunal,
que marca a transição entre o duodeno e o jejum. Então, acima dessa transição, nós chamamos de hemorragia digestiva alta, quando a origem é ali, acima do ângulo de Treitz, e baixa quando acontece abaixo dessa transição. Então, como aqui mostramos os locais possíveis de sangramento. Então, a manifestação mais comum do sangramento digestivo alto é a hematêmese e ou melena. Mas essa hemorragia digestiva alta, ela deve ser suspeitada em pacientes que estão também hemodinamicamente estáveis e que apresentam um quadro de hemorragia digestiva baixa. Mas a gravidade de sangramento digestivo alto é definido pelo estado hemodinâmico do paciente e pela necessidade, essa gravidade, essa intensidade. O estado hemodinâmico deve ser avaliado imediatamente e pela necessidade, muitas vezes, de transfusão de concentrado de hemácias ou de sangue total. Então, a hemotransfusão se faz necessária quando o paciente está com sinais de anemia aguda, mais intensa e ou insuficiência circulatória periférica, sob o risco desse paciente ter um choque hipovolêmico, um choque hemorrágico. Então, embora pacientes que permanecem hemodinamicamente estáveis possam ser tratados adequadamente em ambiente ambulatorial, a hemorragia digestiva alta, que é mais grave, uma hemorragia mais volumosa, requer monitoramento rigoroso na unidade de terapia intensiva e também com a realização da endoscopia digestiva alta precocemente. Quando a gente falou em hemorragia de cor vermelho vivo, ou de cor vermelho viva, e a presença de coágulos sugere um sangramento ativo e volumoso. Já a melena, aqui representa-se a hematêmese e aqui a melena. A melena é o sangue, como eu falei há pouco, digerido, que percorre o tubo digestivo, ele se degrada à degradação da hemoglobina, ela se converte em hematina, que é uma cor bem escura, negra, pela ação das enzimas e das bactérias do tubo digestivo. Então, as fezes, elas aparecem pretas, né? Pretas, cor de piche, pastosas e com odor extremamente fétido. Então, isso indica a presença de melena quando há melena, fezes pretas. Essas fezes pretas indicam a perda mínima de 50 a 100 ml de sangue do trato digestivo alto. Ou seja, há necessidade de 50 a 100 ml de sangue, que ele vai ser transformado ao longo do tubo digestivo para que haja melena. E as lesões também do cólon direito, né, do cólon ascendente, também se exteriorizam por melena, mas é mais comum quando por exemplo, um sangramento nesse local, que é muitas vezes por tumor do cólon ascendente, exteriorizar-se por hemorragia crônica, porque muitas vezes não é perceptível a melena, e aí aparece o paciente com hemorragia crônica, com anemia, uma hemorragia crônica levando à anemia crônica. Então, pensar primeiro nas lesões que são estatisticamente mais comuns nesse caso. Então, as mais prevalentes são hemorragias acima do ângulo de Treitz e não no cólon ascendente. Então, aqui também mencionamos a hipotensão e a taquicardia do paciente, a palidez cutânea mucosa, já uma redução do nível de consciência, então o paciente estava letárgico. Então, a hemorragia digestiva alta, ela se manifesta geralmente como melena e ou hematêmese. Esse paciente apresentou hematêmese e algumas horas depois melena também. Mas também pode se manifestar como hematoquesia, ou seja, aquele sangramento vermelho vivo, né, pelo reto,
pelo ânus, e em casos de sangramento intenso, isso pode acontecer. A avaliação inicial desse paciente com suspeita de hemorragia digestiva maciça e que localiza-se, né, acima do ângulo de trás, ou seja, hemorragia digestiva alta, começa com a avaliação do estado hemodinâmico, porque aí é um paciente crítico, e a identificação de potenciais fatores de risco, a triagem adequada, não é, vai determinar um atendimento bem sucedido ou não. Então, após as medidas de reposição volêmica, né, de ressuscitação, a avaliação endoscópica pode ser realizada para diagnosticar potencialmente e tratar também a fonte do sangramento. E os fatores de risco que aumentam a propensão a sangramentos recorrentes devem ser identificados e tratados imediatamente. Então, a hemorragia aguda aqui reduziu a volemia do paciente, houve uma ativação simpática com taquicardia compensatória e hipotensão postural também. O paciente apresentava tonturas, provavelmente na posição ortostática, e isso mostra uma falência compensatória inicial. A palidez, a sudorese, a tontura, né, todos esses sinais clínicos são decorrentes da hipoperfusão tecidual e da ativação adrenérgica compensatória. A tontura, lipotímia indicam hipoperfusão cerebral. E a dor epigástrica em queimação, que também mencionei, sugere úlcera péptica como fator predisponente, agravada pelo uso de anti-inflamatórios não esteroides que inibem as prostaglandinas e havendo, então, menor proteção mucosa gástrica. Então, vamos integrar esse conjunto de sinais e sintomas, ou seja, no raciocínio diagnóstico, vamos integrar os sinais e sintomas apresentados sob a forma dessa síndrome. Então, a síndrome clínica identifica-se aqui como hemorragia digestiva alta. A provável etiologia é uma úlcera péptica sangrante pelo antecedente de dor epigástrica e uso de anti-inflamatórios não esteroides. As etiologias que a gente pode pensar como diagnóstico diferencial são varizes esofágicas, o paciente tem história de etilismo importante, ou gastropatia erosiva, ou seja, lesão aguda da mucosa gástrica, ou ainda menos frequentemente neoplasias gástricas, que assim apresentam sangramento por ser uma neoplasia que muitas vezes é infiltrativa e que leva à erosão de vasos. Então, é um paciente que precisa, logo após a estabilização hemodinâmica, realizar uma endoscopia digestiva alta. Então, o ideal é que esteja na unidade de cuidados críticos, ou no caso de um pronto-socorro, uma unidade de pronto atendimento, né, na zona vermelha, ou mesmo na unidade de terapia intensiva. Então, o que define essa síndrome hemorrágica, uma hemorragia digestiva alta, é a associação de hematêmese, melena e sinais de hipovolemia. Então, a importância, né, cada sintoma desses é importante porque é uma expressão direta do processo fisiopatológico, da hematêmese pela exteriorização imediata do sangramento, a melena pela degradação do sangue ao longo do tubo digestivo e os sinais hemodinâmicos pela perda de volume sanguíneo, uma perda aguda. Então, nesse quadro, a gente tem essas manifestações de gravidade presentes, então, aí a gente, com a síndrome hemorrágica digestiva, né, pensada sempre como um quadro sindrômico, né, a hipótese diagnóstica sindrômica é hemorragia digestiva alta. Depois é que se investiga a etiologia. Bem, então, nos Estados Unidos, onde há estudos epidemiológicos que são muito mais confiáveis em relação à prevalência desses quadros, né, nos Estados Unidos, esse tipo de sangramento digestivo ocorre aproximadamente em
mais ou menos 350 mil internações hospitalares por hemorragia digestiva alta. Então, a incidência de hospitalizações geralmente aumenta com a idade e é mais comum em homens do que em mulheres. E as três causas mais comuns de hemorragia digestiva alta são úlcera péptica, a doença ulcerosa péptica, varizes esofágicas ou esôfago-gástricas ou esofagite erosiva ou gastropatia aguda erosiva, que é também chamada de lesão aguda da mucosa gástrica. Então, o histórico do paciente, o exame físico fornecem pistas diagnósticas importantes. Então, a causa mais comum da doença ulcerosa péptica é a doença a ulceração que ocorre quando os mecanismos de defesa da mucosa do trato gastrointestinal superior, né, ou seja, gastroduodenal, são sobrecarregadas por fatores endógenos, como o ácido clorídrico, a pepsina, a bile, ou fatores exógenos. E as duas causas mais comuns de doença ulcerosa péptica são o uso de anti-inflamatórios não esteroides e a infecção por Helicobacter pylori. Ambas podendo apresentar úlcera gástrica ou duodenal. A úlcera duodenal é mais comum em pacientes com gastrite por Helicobacter pylori, né? A ulceração duodenal é mais comum em pacientes com gastrite por Helicobacter pylori, com predominância antral, onde a destruição das células D que produzem somatostatina levam ao aumento da carga de gastrina e de ácido no duodeno. E outras causas menos comuns de doença ulcerosa péptica são o estresse, a hipersecreção ácida, isto é, casos também de gastrinoma, não só de estresse emocional crônico, e causas também de câncer, né? E também causado por câncer. E a ulceração induzida por estresse é mais provável de ser observada em pacientes gravemente doentes que estão na unidade de terapia intensiva, sob ventilação mecânica de longo prazo, e também com coagulopatia, como os fatores de risco predominantes. Então, muitas vezes o paciente ele não é internado numa unidade de pronto atendimento ou na unidade de terapia intensiva com hemorragia digestiva, mas só o fato de ele se encontrar numa condição crítica, não é, com muito estresse, naquele ambiente de cuidados críticos, ele tem uma lesão da mucosa duodenal, e essa lesão pode originar uma hemorragia digestiva alta no curso do internamento de um paciente na UTI por outras causas, até por uma hemorragia, uma pancreatite aguda, por exemplo, uma grande queimadura. Então, os pacientes com úlcera péptica, eles também podem se queixar de uma dor epigástrica muito intensa. E classicamente, os pacientes com úlceras gástricas apresentam dor que piora com a ingestão de alimentos, como já mencionei no penúltimo vídeo. E os que têm úlceras duodenais, eles relatam diminuição da dor com a ingestão de alimentos, né? Lembrar que as úlceras pépticas também podem se manifestar sem dor, independentemente da etiologia subjacente. Então, outra causa que aqui está representado neste diapositivo, com aqui as varizes esofágicas, também podem acontecer varizes também no estômago, né, levando a uma gastropatia congestiva, que também pode ser local da origem do sangramento, no caso da hipertensão portal, da cirrose hepática. Então, essas varizes esofágicas, quando sangram, né, também podem ser quadros graves, e o sangramento varicoso esôfago gástrico é a segunda causa mais comum de hemorragia digestiva alta e deve ser sempre considerada em pacientes com histórico de cirrose, com hipertensão portal
ou de esquistossomose hepatoesplênica com hipertensão portal. Então, aproximadamente metade dos pacientes com cirrose apresentam varizes gastroesofágicas, como uma consequência de um gradiente de pressão venosa hepática elevado, não é, muito elevado, e só que é preciso lembrar que considerar também que aproximadamente 60% dos pacientes com hemorragia digestiva alta em pacientes com cirrose, essa hemorragia não está relacionada diretamente à hipertensão portal. Mas a gente precisa considerar que a gravidade da cirrose subjacente está diretamente relacionada à probabilidade de o paciente apresentar varizes esofágicas. Então, pacientes com sangramento varicoso, gástrico ou esofágico podem apresentar também melena, hematêmese ou hematoquesia, dependendo da gravidade desse sangramento. E o exame físico deve se concentrar na identificação também de estigmas de doença hepática crônica sugestivos de hipertensão portal, ou seja, ascite, circulação colateral no abdômen, angiomas em spiders, ou seja, aranhas vasculares, eritema palmar, né? Então, todos aqueles ginecomastia, aqueles estigmas da doença hepática crônica. E agora, a gente falando aqui de esôfago, lembrar que a esofagite é responsável também por um menor número de sangramentos digestivos altos de origem esofágica, uns 10%, né, dos casos de hemorragia digestiva alta, ocasionados pela doença do refluxo gastroesofágico, quando é grave, abuso de álcool, esses dois são os fatores, né, de risco mais comuns para esofagite erosiva complicada com sangramento. Então, são causas importantes, né? Mas no caso de pacientes que têm hemorragia digestiva alta secundária à esofagite, a hematêmese costuma ser mais comum do que a melena. E a presença também de odinofagia e disfagia associadas, isso aí vai depender da cronicidade e da gravidade da condição subjacente. Bom, então, na avaliação inicial do paciente, com suspeita de um quadro de hemorragia digestiva alta, começa, claro, com anamnese focada, né, exame físico, e a cronicidade, o início, a descrição e a intensidade dos sintomas devem ser bem investigados, porque podem ajudar a entender a gravidade do sangramento. E, principalmente, os pacientes devem ser questionados sobre episódios anteriores de hemorragia digestiva alta, porque uma lesão semelhante pode estar envolvida. Então, a anamnese deve incluir uma revisão abrangente também dos medicamentos que o paciente está usando, um histórico, né, dos antecedentes pessoais patológicos, dos antecedentes sociais, com foco no consumo de bebidas alcoólicas, de cigarro, né, o tabagismo e outras substâncias psicoativas que não são lícitas. E todos os pacientes devem ser questionados sobre o uso de anti-inflamatórios não esteroides, de anticoagulantes, de agentes antiplaquetários, como o AS, né, como o clopidogrel, e inibidores seletivos da recaptação da serotonina, porque esses medicamentos aumentam o risco de sangramento. E o objetivo da anamnese do paciente é identificar fatores de risco que podem apontar para uma etiologia subjacente da hemorragia digestiva alta. Então, por exemplo, um paciente com osteoartrose, ele muitas vezes usa diariamente anti-inflamatórios não esteroides. Ao apresentarem essa complicação desse uso de anti-inflamatórios não esteroides, né, com lesão aguda da mucosa gástrica, né, eles podem ter doença ulcerosa péptica ou podem ter gastrite aguda hemorrágica.
né? Enquanto, por exemplo, o paciente que tem etilismo, então história de etilismo e cirrose, ele pode lembrar da etiologia das varizes esofágicas. E o exame físico deve começar com a avaliação da aparência do paciente e dos sinais vitais. Então, a taquicardia em repouso é geralmente o primeiro sinal de hipovolemia. E também os sinais adicionais, né, de perda sanguínea importante, que são hipotensão, tanto a hipotensão ortostática, né, do paciente, e depois a supina também, deitado. Né. Então, a taquipneia, esse paciente tinha 20, eu não sei se eu coloquei aqui no slide, tinha 20 incursões respiratórias por minuto, né, para um homem ainda está dentro do limite normal. Ele tinha diminuição também da diurese, isso é muito importante de se perguntar, não é? Porque já é outro sinal importante de hipovolemia com insuficiência renal do tipo pré-renal. E sintomas relacionados ao sistema nervoso central, como confusão mental e letargia, como também ele apresentava. O exame abdominal e retal precisam ser completos e devem ser realizados com a avaliação dos ruídos intestinais, a sensibilidade à palpação, sinais de irritação peritoneal e a presença ou ausência de melena ou sangue vermelho vivo na ampola retal. A hemorragia digestiva alta grave é definida por evidências de comprometimento hemodinâmico, né? E isso requer uma ressuscitação volêmica imediata, né? E juntamente com uma diminuição, observar a diminuição do nível de hemoglobina de pelo menos 2 gramas por decilitro, né? Isso quando já há essa diminuição em relação ao valor basal ou um nível de hemoglobina inferior a 8 gramas por decilitro, frequentemente exigindo uma transfusão de concentrado de hemácias. Então, esse foi o caso que eu trouxe para ilustrar o nosso raciocínio clínico da hemorragia digestiva alta, e no próximo vídeo trarei um caso clínico para a nossa discussão semiológica de um quadro de um paciente que apresenta uma síndrome de hemorragia digestiva mais baixa. Então, até o próximo vídeo.